Artigo 76. Serão desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2024, 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do Regime Geral de Previdência Social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Excetua-se da desvinculação de que trata o caput a arrecadação da contribuição social do salário educação, a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. A desvinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Artigo 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2032, 30% das receitas dos estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: inciso 1. Recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino, de que tratam, respectivamente, os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 198 e o artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 2. Receitas que pertencem aos municípios, decorrentes de transferências previstas na Constituição Federal. Inciso 3. Receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores. Inciso 4. Demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei. Inciso 5. Fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2032, 30% das receitas dos municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: inciso 1. Recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino, de que tratam, respectivamente, os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 198 e o artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 2. Receitas de contribuições previdenciárias e de assistência
à saúde dos servidores. Inciso 3. Transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei. Inciso 4. Fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do município. Artigo 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes. Inciso 1. No caso da União, alínea A. No ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 1999, acrescido de, no mínimo, 5%. Alínea B. Do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto, PIB. Inciso 2. No caso dos Estados e do Distrito Federal, 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, alínea A, e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. E, inciso 3, no caso dos municípios e do Distrito Federal, 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, alínea B e parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos 2 e 3 deverão elevá-los gradualmente até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de pelo menos 1/5 por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos 7%. Parágrafo 2º. Dos recursos da União, apurados nos termos deste artigo, 15%, no mínimo, serão aplicados nos municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei. Parágrafo 3º. Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, destinados às ações e serviços públicos de saúde, e os transferidos pela União para a mesma finalidade, serão aplicados por meio de Fundo de Saúde, que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no artigo 74 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Na ausência da lei complementar a que se refere o artigo 198, parágrafo 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o disposto neste artigo. Artigo 78. Ressalvados os créditos definidos em lei, como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 deste ato das disposições constitucionais transitórias,
e suas complementações, e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta emenda, e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais iguais e sucessivas, no prazo máximo de 10 anos, permitida a cessão dos créditos. Parágrafo 1º. É permitida a decomposição de parcelas a critério do credor. Parágrafo 2º. As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Parágrafo 3º. O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para 2 anos, nos casos de precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da imissão na posse. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento ou preterição ao direito de precedência a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada suficientes à satisfação da prestação. Artigo 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar, com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida. Parágrafo único. O fundo previsto neste artigo terá conselho consultivo e de acompanhamento que conte com a participação de representantes da sociedade civil nos termos da lei. Artigo 80. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Inciso 1. A parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 0,08, aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da contribuição social de que trata o artigo 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inciso 2. A parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 5 pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidentes sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do fundo. Inciso 3. O produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo 153, inciso 7, da Constituição. Inciso 4. Dotações orçamentárias.
Inciso 5. Doações de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas, do país ou do exterior. Inciso 6. Outras receitas a serem definidas na regulamentação do referido fundo. Parágrafo 1º. Aos recursos integrantes do fundo de que trata este artigo, não se aplica o disposto nos artigos 159 e 167, inciso 4, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de recursos orçamentários. Parágrafo 2º. A arrecadação decorrente do disposto no inciso 1 deste artigo, no período compreendido entre 18 de junho de 2000 e o início da vigência da lei complementar a que se refere a artigo 79, será integralmente repassada ao fundo, preservado seu valor real, em títulos públicos federais, progressivamente resgatáveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei. Artigo 81. É instituído fundo constituído pelos recursos recebidos pela União em decorrência da desestatização de sociedades de economia mista ou empresas públicas por ela controladas, direta ou indiretamente, quando a operação envolver a alienação do respectivo controle acionário à pessoa ou entidade não integrante da administração pública ou de participação societária remanescente após a alienação, cujos rendimentos gerados a partir de 18 de junho de 2002 reverterão ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Parágrafo 1º. Caso o montante anual previsto nos rendimentos transferidos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance o valor de 4 bilhões de reais, far-se-á complementação na forma do artigo 80, inciso 4, do ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, o Poder Executivo poderá destinar ao fundo a que se refere este artigo outras receitas decorrentes da alienação de bens da União. Parágrafo 3º. A constituição do fundo a que se refere o caput, a transferência de recursos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e as demais disposições referentes ao parágrafo 1º deste artigo serão disciplinadas em lei, não se aplicando o disposto no artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2, da Constituição. Artigo 82. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem instituir fundos de combate à pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. Parágrafo 1º. Para o financiamento dos fundos estaduais e distrital, poderá ser criado adicional de até 2 pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na Lei Complementar
de que trata o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição, não se aplicando sobre este percentual o disposto no artigo 158, inciso 4 da Constituição. Parágrafo 2º. Para o financiamento dos fundos municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos. Artigo 83. Lei Federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os artigos 80, inciso 2 e 82, parágrafo 2º. Artigo 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, prevista nos artigos 74, 75 e 80, inciso 1, deste ato das disposições constitucionais transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2004. Parágrafo 1º. Fica prorrogada até a data referida no caput deste artigo a vigência da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996 e suas alterações. Parágrafo 2º. Do produto da arrecadação da contribuição social de que trata este artigo, será destinada a parcela correspondente à alíquota de: inciso 1, 20 centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde. Inciso 2, 10 centésimos por cento ao custeio da Previdência Social. Inciso 3, 8 centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam os artigos 80 e 81 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo 3º. A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de: inciso 1, 38 centésimos por cento nos exercícios financeiros de 2002 e 2003. Inciso 2, revogado pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de 12 de 2023. Artigo 85. A contribuição a que se refere o artigo 84 deste ato das disposições constitucionais transitórias não incidirá a partir do 30º dia da data da publicação desta emenda constitucional nos lançamentos. Inciso 1. Em contas correntes de depósito, especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para operações de: alínea A, câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001. A linha B, companhias securitizadoras de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. A linha C,
sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de créditos oriundos de operações praticadas no mercado financeiro. Inciso 2. Em contas correntes de depósito relativos a linha A. Operações de compra e venda de ações realizadas em recintos ou sistemas de negociação de bolsas de valores e no mercado de balcão organizado. A linha B. Contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas diversas modalidades, negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. Inciso 3. Em contas de investidores estrangeiros relativos a entradas no país e a remessas para o exterior de recursos financeiros empregados exclusivamente em operações e contratos referidos no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 1º. O Poder Executivo disciplinará o disposto neste artigo no prazo de 30 dias da data de publicação desta emenda constitucional. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 1 deste artigo aplica-se somente às operações relacionadas em ato do Poder Executivo, dentre aquelas que constituam o objeto social das referidas entidades. Parágrafo 3º. O disposto no inciso 2 deste artigo aplica-se somente a operações e contratos efetuados por intermédio de instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras de mercadorias. Artigo 86. Serão pagos, conforme disposto no artigo 100 da Constituição Federal, não se lhes aplicando a regra de parcelamento estabelecida no caput do artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias, os débitos da Fazenda Federal, estadual, distrital ou municipal, oriundos de sentenças transitadas em julgado, que preencham cumulativamente as seguintes condições. Inciso 1. Ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários. Inciso 2. Ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal ou pelo artigo 87 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Inciso 3. Estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da publicação desta emenda constitucional. Parágrafo 1º. Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos, serão pagos na ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios, com precedência sobre os de maior valor. Parágrafo 2º. Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto de pagamento parcial, nos termos do artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias, poderão ser pagos em 2 parcelas anuais, se assim dispuser a lei. Parágrafo 3º.
Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia previstos neste artigo terão precedência para pagamento sobre todos os demais. Artigo 87. Para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias, serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: inciso 1. 40 salários mínimos perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 2. 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios. Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no parágrafo 3º do artigo 100. Artigo 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos 1 e 3 do parágrafo 3º do artigo 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso 3 do caput do mesmo artigo, inciso 1, terá alíquota mínima de 2%, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei número 406, de 31 de dezembro de 1968, pela Emenda Constitucional número 37 de 2002. Inciso 2. Não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que resulte direta ou indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso 1. Artigo 89. Os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-território federal de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício regular de suas funções, prestando serviço àquele ex-território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no artigo 36 da Lei Complementar número 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro governador eleito em 15 de março de 1987, constituirão, mediante opção, quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento a qualquer título de diferenças remuneratórias. Parágrafo 1º. Os membros da Polícia Militar
continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia, na condição de cedidos, submetidos às corporações da Polícia Militar, observadas as atribuições de função compatíveis com o grau hierárquico. Parágrafo 2º. Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional. Artigo 90. O prazo previsto no caput do artigo 84 deste ato das disposições constitucionais transitórias fica prorrogado até 31 de dezembro de 2007. Parágrafo 1º. Fica prorrogada até a data referida no caput deste artigo a vigência da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas alterações. Parágrafo 2º. Até a data referida no caput deste artigo, a alíquota da contribuição de que trata o artigo 84 deste ato das disposições constitucionais transitórias será de 38 centésimos por cento